Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. A aula de hoje a gente vai falar do suplemento de Self-Service BI, o Power Pivot, um suplemento de mineração de dados, de data mining. Também pode servir como data warehousing, mais especificamente de data mining. Então a gente vai passar aí por vários aspectos do Power Pivot, medidas, colunas calculadas. Vamos falar de algumas funções DAX, que são as funções especiais que tem um poder de análise muito bacana. E a gente vai tratar aí num exercício com várias tabelas, com relacionamentos, onde a gente vai extrair algumas informações dessas tabelas, como por exemplo, a diferença entre clientes e compradores, Então a nossa loja tem uma lista de clientes cadastrados, mas nem sempre todo cliente num determinado ano quer dizer que esse cliente comprou alguma coisa. Então a gente vai ver essa diferença, quantos clientes compraram, quantos estão cadastrados. A gente vai também traçar uma curva ABC dos produtos para a gente poder fazer uma análise melhor. A gente vai extrair a partir de uma tabela dentro do Power Pivot, a gente vai trazer essa informação para o Excel, Muita gente me pergunta, poxa Garcia, eu consigo trazer uma tabela que está no Power Pivot para uma planilha do Excel? Sim, consegue, a gente vai ver como hoje. Então a gente vai passar aí por várias funções e fazer um exercício bem abrangente, com bastante funcionalidades do Power Pivot, ok? Então vamos lá, vamos ao exercício de hoje. Então pessoal, está aqui. Lembrando que esse arquivo, BI12XLSM, está disponível para download na nossa página, na nossa página oficial, no nosso canal do YouTube. Basta você acessar a nossa página, clicando aqui no YouTube. Ele já vai abrir aqui o navegador. Aqui, o navegador. Se vocês clicarem aqui em download de pasta de trabalho, ele já vai abrir aqui a página onde você tem todas as pastas de trabalho disponíveis do nosso canal do YouTube para você baixar e acompanhar a resolução dos exercícios, ok pessoal? Então, no exercício de hoje, eu já tenho um modelo de dados criado no Power Pivot. Então, eu vou vir aqui na guia Power Pivot, lembrando que eu estou usando o Excel 2016. Tudo que eu vou fazer aqui também pode ser feito no Excel 2013, ok? E no Excel 2010, com exceção de uma única coisa, que é trazer uma tabela do Power Pivot para o Excel. Isso você não consegue fazer no 2010, somente no 2013 ou 2016. Então, se a gente vier aqui na guia Power Pivot, gerenciar, vocês vão ver que já existe um modelo de dados criado com 5 tabelas: clientes, produto, vendedor, vendas e calendário. Então nós temos um modelo de dados, só que essas tabelas não estão relacionadas ainda, A gente não fez a relação entre elas. Então pessoal, sempre que a gente tem um arquivo do Power Pivot com mais de uma tabela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é relacioná-las, fazer com que elas entrem e consigam contactar umas às outras. Então vocês vão ver aqui que na tabela F vendas, nós temos código do cliente, código do produto, código do funcionário. Então, código do cliente, eu vou lá na tabela de clientes, e vou pegar esse código para poder fazer a ligação. Código de produto, vou na tabela de produto, está aqui, código do produto. Na tabela funcionários, o código do funcionário, eu vou na tabela vendedor, código do vendedor. E no calendário, eu pego o database e ligo com a data da venda. Ok? Então a gente vai fazer esses relacionamentos agora para que nossas funções DAX possam funcionar. Então vamos lá. Fvendas, código do cliente com código na tabela de clientes. Está feita a ligação. Código do produto com código do produto. Pronto. Database com data da venda. E código do vendedor com código do funcionário. Pronto. Todas as relações foram feitas. Reparem o seguinte, novamente, no Power Pivot só existe relação de 1 para muitos, ok? Não existe de muitos para muitos, nem de 1 para 1. Sempre de 1 para muitos. Então vejam que na tabela F vendas os valores se repetem, Então eu tenho
vários clientes fazendo mais de uma compra na tabela F-Vendas, então por isso que os clientes se repetem aqui. E na minha tabela de clientes eu tenho os clientes únicos, eles não se repetem, então por isso que está o umzinho aqui e o asterisco, de um para muitos. Mesma coisa vale para o produto, vendedor e de calendário. Pronto. Uma vez que eu já fiz todas as minhas conexões, eu já posso começar a trabalhar minhas medidas. Então, pessoal, o que é a medida? Medida é uma consolidação de dados e através dela que a sua tabela dinâmica ou o seu relatório do Power View vai explodir essas informações. Então aqui no Power Pivot a gente só tem que se preocupar com os totais. Mesmo que tenha por categoria, por cliente, por produto, por tipo de produto, por vendedor, não se preocupe com isso. Apenas ache o total. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é saber quantos itens nós vendemos. Repare que nós temos um campo de quantidade aqui, tá vendo? Eu quero fazer uma soma, fazer minha primeira medida para descobrir quantos itens eu vendi. Então vamos lá, o nome da medida vai ser quantidade, vou botar abreviado, QTDE vendida. Dois pontos igual. Vou chamar a função soma, que é sum em inglês, né? Aqui as funções são em inglês. E eu quero somar na tabela F-Vendas a coluna quant, que está aqui, ó, de quantidade. Beleza? Fecha parênteses, Enter. Está aqui. Quantidade vendida foram 5.552 unidades vendidas no total de produtos que eu vendi. Legal, pessoal? Então essa é a nossa primeira medida. Repare que eu não fiz a distinção de qual produto foi vendido, em qual loja foi comprado. Só calculei a quantidade vendida. Vou jogar isso numa tabela dinâmica. Então vou criar aqui uma tabela dinâmica. Vai ser aqui nessa planilha mesmo. Vou vir aqui na minha tabela F-Vendas, onde eu acabei de criar minha medida. Repara que ela fica com um FX na frente, ó. Vou pegar a quantidade vendida e vou trazer aqui para o valor. Então, ó, 5.552 unidades vendidas, pessoal. Legal? Se eu vier aqui na tabela de produto e pegar o produto, jogar na linha, eu já tenho quanto cada produto vendeu, qual foi a quantidade vendida de cada produto. Legal, pessoal? Então repare que eu não precisei me preocupar com qual produto era. Eu apenas vim no Power Pivot, calculei a quantidade total vendida e lá na tabela dinâmica eu fiz a explosão pela dimensão produto aqui. Tudo certo. Você pode se perguntar, poxa, Garcia, eu poderia então ter pegado esse quant aqui, esse campo quantidade da tabela de vendas e arrastado para cá, que ele ia fazer a soma também, né? Ia dar no mesmo, né? Ó, repara que o resultado aparentemente é igual. Só que, pessoal, se você arrasta o campo quantidade para cá, o Excel vai fazer a conta, essa explosão aqui, no momento em que você está arrastando. A grande vantagem do Power Pivot, né, de você trazer a medida que você criou lá em cima para cá, é que essa conta já foi feita lá em cima, de maneira colunar, que é como o Power Pivot trabalha. Então você já fez a conta, você não está alterando, você não está impactando no processamento e na memória da sua máquina. Ok? Então aqui, ó, nós estamos trabalhando com 2.000 linhas, é pouco. Mas quando você está trabalhando com 5 milhões de linhas, 10 milhões de linhas, que o Power Pivot não tem limite de linhas como o Excel tem, se você arrastar o campo para cá, vai dar uma quebra de performance aqui, dependendo da máquina, pode até travar. Então sempre faça uma medida no Power Pivot, consolide seus dados aqui e arraste a medida para sua tabela dinâmica ou para o seu relatório de Power View. Ok, pessoal? Então tá. Agora que eu tenho a quantidade vendida, eu quero saber a minha receita. Quanto que eu ganhei de dinheiro. Só que olha só, pessoal, eu não tenho o valor dos produtos aqui na minha tabela de vendas. O valor dos produtos está na minha tabela de produto, está aqui, ó, no campo valor produto. Então eu tenho que trazer esses valores para cá de alguma maneira. Eu posso fazer diretamente na medida, posso criar uma outra medida que faz essa conta para mim, ou posso criar colunas auxiliares aqui para fazer a mesma coisa. Vou fazer diretamente na medida, então eu quero saber minha receita. Dois pontos igual. Vou usar a função SumX,
E olha só que legal, pessoal. Aonde estão os meus valores de cada produto? Em que tabela está? Bom, está na tabela de produto. Então, o primeiro argumento aqui vai ser a tabela de produto. Ponto e vírgula. Expressão. Bom, se eu já tenho a quantidade vendida, né, eu já criei uma medida aqui para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa quantidade vendida e multiplicar pelo valor de cada produto que eu vendi. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Garcia, mas como é que você vai saber o valor de cada um? A função SumX, que é uma função DAX, vai fazer isso para a gente. Então, a minha expressão vai ser a quantidade vendida, que eu já calculei, vezes o preço de cada produto, que está na tabela de produto, campo valor produto. Fecha parênteses, Enter. Tá aí, pessoal. A função SumX pegou a quantidade vendida, considerou todos os produtos aqui, ó, código do produto, foi lá na tabela de produto, viu qual era o código, pegou o preço, multiplicou pela quantidade vendida, que está aqui na tabela de vendas, ok? E trouxe para a gente o nosso total de receita ganha nesse período aqui de vendas, quase R$1 milhão. Poxa, Garcia, esse negócio é legal, hein? Vou fazer aqui trazendo uma coluna auxiliar para a gente fazer a conta como se fosse no Excel, né? Maneira de meio que ver para crer, né? São Tomé. Então vamos lá. Vou criar uma coluna auxiliar com o meu valor de venda. Vai ser o nome da coluna. Ok? O que eu vou fazer? Vou usar a função related, que ela é uma espécie de proc-v, para trazer lá da tabela de produto o valor de cada produto conforme o código que está aqui do produto. Então, se eu der um Enter, repara que ele foi lá, buscou o valor de cada produto, tá vendo? E trouxe aqui na sua linha. Só que ele não fez ainda a multiplicação, né? Então, ó, related valor do produto, vou continuar aqui a fórmula, vezes a coluna quant, que está na tabela fvendas. Fvendas quant, Enter. Pronto, pessoal. Agora ele multiplicou o valor unitário de cada produto vezes a quantidade vendida. Tá vendo? Se eu vier agora e fizer uma soma desse valor venda aqui, dessa coluna, vai ter que dar o mesmo valor da minha receita. Vamos ver? Receita 2, para a gente conferir, né? Vai ser uma soma da tabela fvendas, o campo valor venda que a gente acabou de criar. Olha aí, pessoal, que legal. Deu o mesmo valor. Só que aqui eu tive que trazer a informação aqui para a tabela, criar uma coluna auxiliar para fazer a mesma coisa. Sendo que com a medida, usando a função SumX, que é uma função DAX, ele já fez isso para a gente. Legal? Mais simples e mais rápido, né? Então tá, vou voltar lá na minha tabela dinâmica. Vou pegar aqui na minha tabela fvendas e vou trazer a minha receita para cá. Então agora, ó, ele já explodiu a quantidade de itens vendidos e qual foi a receita que eu ganhei com cada produto vendido. Legal, pessoal? Então agora vamos voltar para o Power Pivot. Eu quero descobrir o seguinte: quantos clientes eu tenho cadastrados na minha base de dados? Bom, é fácil, né? Poderia vir aqui na tabela clientes, arrastar até aqui o final. Ó, eu tenho 53 clientes. Tá vendo? Bacana. Então tá bom. Vamos ver se é isso mesmo? Então a gente vai voltar aqui na fvendas. Eu quero descobrir, através de uma medida, o meu número de clientes. Então, número clientes. Dois pontos igual. Vou usar a função countRows. O que ela faz? Ela conta as linhas de uma tabela. Então, se eu sei que meus clientes estão cadastrados na tabela de clientes, a countRows vai fazer essa contagem para a gente. Então, basta eu informar qual é a tabela que eu quero, que é a de clientes. De clientes, fecha parênteses, Enter. Tá aí, ó, 53 clientes. Legal, pessoal? Se eu vier na minha tabela dinâmica, vou tirar aqui o produto, vou trazer aqui da minha fvendas, os valores, está aqui, ó. Eu tenho 53 clientes.
Agora, pessoal, eu vou criar uma hierarquia. Então vamos aqui na exibição de diagrama, vou pegar minha tabela de calendário aqui e vou criar uma hierarquia. Para que serve isso? Para fazer um agrupamento. Então eu quero fazer um agrupamento por ano, por mês nome e por data base. Então selecionei os 3 campos que eu quero, botão direito, criar hierarquia. Ó, vai ser hierarquia chamada tempo. Então, ó, ano, mês nome e data base. Então olha o que vai acontecer quando eu arrastar essa hierarquia lá na minha tabela dinâmica. Vamos lá na de calendário, vou trazer o tempo para a linha. Olha só, pessoal, ele explodiu para mim, ó, por ano, tá vendo? Se eu clicar no filtrinho por mês, e se eu clicar no mês, eu vejo dia a dia cada venda. Então ele fez um agrupamento para a gente. Então vamos lá, voltando para o Power Pivot. Vou voltar aqui para a exibição de dados. Mas pessoal, olha só, eu quero saber qual é o meu número de clientes únicos. Será que a minha base de dados, realmente meus clientes não estão se repetindo? Será que não tem nenhum cliente aqui repetido? Poxa, Garcia, mas como assim cliente repetido? A gente poderia ter um cliente que se mudou, né? Ele fez compras numa moradia anterior que ele morava, se mudou e fez compra em outra moradia. Então ficou cadastrado a entrega dele num endereço e depois cadastrou outro endereço, mas com o mesmo cliente. Então a gente teria que distinguir se esse cara existe mesmo. Como eu que gerei aqui a tabela, eu sei que não existe nenhum cliente repetido. Mas vamos criar um cliente repetido, ok? Então vou vir aqui na minha base de dados e vou criar um novo cliente aqui na minha tabela. Na verdade, um cliente com o mesmo nome, só que com endereço diferente. Então vamos lá. Onde está o exercício está lendo, vou vir aqui na minha tabela de clientes e vou gerar um novo cliente aqui, ó. Vai ser o Márcio Ribeiro. Vou pegar aqui o Ctrl C, vou vir aqui, ó, Ctrl V. Então ele vai ser agora 54. Então repara que é o mesmo Márcio. O que vai mudar vai ser o nome da rua. Vai ser Rua Power Pivot número 52. E agora ele está morando no centro do Rio de Janeiro. Ok. O CEP dele mudou. O telefone também. Pronto. Então agora repare que eu tenho 2 Márcio Ribeiro. Um 52, ID 52, outro 54. Vou vir agora na minha tabela de vendas e vou pegar e vou colocar um 54 aqui. Então, ó, no código de cliente, estou colocando uma venda para o Márcio já na casa nova. E vou colocar um 54 aqui. Pronto, 2,54. Pronto, salvei minha tabela de cliente. Agora eu vou vir aqui e vou atualizar minha tabela de cliente. Atualizado. Repara que agora eu tenho 2 Márcios. Ó, o novo Márcio está aqui. E vou na minha tabela de vendas. Também vou atualizar porque eu botei 2 vendas novas para o Márcio 54. Bom, então repare que agora meu número de clientes aumentou para 54. Vamos ver se ele vai conseguir distinguir os clientes únicos agora. Número clientes únicos, 2 pontos igual. Então, para achar os únicos, pessoal, eu tenho que fazer uma contagem através de algo que, mesmo que mude, que o cara se mude de endereço, que não vai mudar, que é o nome dele, né? A menos que ele case e mude o nome, mas a priori, fora isso, ele não vai mudar. Mesmo que mude de endereço, o nome dele não vai mudar. Então, eu vou fazer um distinct count, uma contagem distinta, na tabela de clientes, no campo nome CLI, que é o nome do cliente. Olha o que vai acontecer. Repara, pessoal, que o número deu diferente, ó. Ele entendeu, na primeira medida que a gente fez, a gente só contou as linhas de clientes que tinham 54 linhas com 54 clientes. Mas depois que eu mandei ele contar os distintos, ele descobriu que um cliente lá tinha o mesmo nome.
Na verdade, o que mudava era o endereço. Então, se eu voltar aqui para a tabela dinâmica, ó, vier aqui na F-Vendas, número de clientes únicos, colocar aqui, repara, ó, que já mudou. Agora, meu número de clientes únicos é 53. Então, eu tenho um cliente único a menos do que simplesmente contar o meu total de linhas da tabela de clientes. Bom, agora eu quero descobrir de todos esses clientes cadastrados, quantos realmente estão comprando, quantos compradores eu tenho, ok? Então vamos lá. Então, número de compradores, 2 pontos, igual. Então, novamente eu vou usar distinct count para contar. Só que agora eu vou contar o que? Dentro da tabela de vendas, quantos códigos do cliente são únicos. Então, se eu tenho 54 códigos de cliente na minha tabela de clientes, quantos aparecem aqui? Então, eu vou contar isso para a gente. Então, eu vou contar F-Vendas, código do cliente, vamos ver. Olha só, pessoal, está me dizendo que aqui na tabela de vendas, dos 54 que eu tenho cadastrado no meu banco de dados, apenas 26 estão efetuando compras. Legal, pessoal? Então, se eu vier aqui na tabela dinâmica, novamente, ó, F-Vendas, número de compradores, colocar aqui embaixo. Ó, repara que em 2012 eu tive 19 compradores do meu banco de dados, dos 53 únicos, 19 compraram. E em 2013, dos 53 únicos, 23 compraram. Tá vendo, pessoal? Agora, eu quero descobrir o seguinte. Já que eu tenho esses compradores que estão comprando em 2012 e em 2013, vamos voltar aqui na tabela dinâmica, 19 e 23, eu quero saber o seguinte. Quantos desses são únicos? Ou seja, os caras que estão comprando em 2012 são os mesmos de 2013? Entenderam? Então aqui, ó, em 2012, como eu não tenho um ano anterior, vão dar os 19 únicos mesmo. Mas em 2013, desses 23, são os 19 que já compraram e mais 4? É isso? Vamos ver? Vamos lá. Então eu vou achar agora o número compradores únicos. 2 pontos igual. Agora, pessoal, eu vou usar a função calculate, que é a função mais poderosa do Power Pivot, sem dúvida nenhuma. Bom, qual vai ser a minha expressão? Eu quero descobrir quantos nomes de clientes únicos existem na minha tabela de clientes e comparar isso com a minha tabela de vendas. Então, vai ser distinct count, vou novamente fazer uma contagem de distintos da minha tabela de clientes, nome cliente. Então, a minha expressão vai ser o distinct count, ponto e vírgula, e agora eu tenho que filtrar. Eu quero filtrar isso através da tabela F-Vendas. Fecha parênteses, Enter. Opa! Número de compradores únicos 25. Vamos voltar na tabela dinâmica? Vamos lá? Vamos pegar a nossa medida. Compradores únicos. Tá aí, pessoal, olha só. O que aconteceu? Ele me disse o seguinte, ó. Em 2012, eram os 19 mesmo, os únicos, né? Começou a compra aqui, não tinha 2011 para comparar. Já em 2013, então dos 23 compradores que a gente tinha localizado com a medida anterior, o que eu tô ganhando aqui de informação? Falando, ó, dos 23, 22 são únicos, então um se repete. Esse um que se repete, com certeza, é o Márcio que a gente criou lá. Ele mudou de endereço, o nome dele está aparecendo 2 vezes, mas como a gente mandou filtrar pelo nome, ele tirou esse Márcio uma vez a mais e trouxe, ó, que 22 são únicos e um se repete. Então esse um com certeza é o Márcio Ribeiro. Legal, pessoal? Então repare que as medidas, se você souber utilizar, você consegue extrair uma série de informações legais, né? Então, ó, vou agora
Vou retirar aqui algumas medidas. Número de cliente não quero mais, cliente único não quero mais. Compradores únicos. Vou pegar aqui o produto, vou colocar aqui. Então tá aí, ó. Repara que agora ele vai comparando a produto, 2012, 2013, ó. Tá vendo? Então repara aqui, ó. O terno foi uma compra que eu tinha 19 compradores, sendo que únicos eu tinha 18. Então aqui teoricamente foi o que o Márcio comprou. O Márcio deve ter comprado um terno. É bem provável que ele comprou um terno e apareceu aqui essa diferença de 1. Ok? Em 2013. Legal, pessoal? Então agora, o que eu quero? Agora eu quero fazer uma análise, uma curva ABC dos meus produtos. Né? O pessoal chama isso aí de análise de Pareto, também conhecida como curva dos 80-20. Né? Então, Vilfredo Pareto, né? Lá no século XIX, fez um estudo sobre renda e riqueza e chegou à conclusão que 20% da população concentrava a maior parte da riqueza e 80% da população tinha a menor parte da riqueza. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Para isso, a gente vai aprender a fazer um negócio bem legal que só é possível ser feito no Excel 2013 e no Excel 2016, tá, pessoal? No 10 não dá para fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir no Power Pivot, que eu tenho minha tabela de produtos, tá aqui, ó. Deixa eu subir aqui, toda hora esse negócio desce. Eu tenho minha tabela de produtos e a partir dela eu vou gerar lá no Excel uma tabela consolidada com o valor de venda por produto. Através desse valor de venda, né, que eu tenho para fazer o diagrama de Pareto, eu tenho que colocar isso em ordem crescente, fazer o acumulado, descobrir o percentual e fazer aqui a nossa curva ABC. Então eu vou pegar essa tabela aqui, juntar com a tabela F vendas, para poder descobrir qual foi, né, quantidade vendida, bonitinho, e criar uma nova tabela lá no Excel através de uma expressão DAX, né, que a gente já, para quem já tem o domínio, já consegue fazer isso lá no Excel. Então, ó, vou vir aqui na minha guia dados, obter dados externos e vou em conexões existentes. Vamos clicar aqui em tabelas, pessoal. Então aqui, ó, estão todas as tabelas que eu estou usando no exercício. Eu quero usar a tabela de produto como base. Então vou pegar aqui em abrir, vou colocá-la numa nova planilha e vou dar OK. Tá aí, pessoal. A tabela de produto tá aí. Então ele foi lá no Power Pivot e trouxe essa tabela para cá. Vou clicar com o botão direito nela e vou em tabela. Deixa eu clicar mais em cima para vocês poderem ver. Vou escolher aqui, ó, editar DAX. Isso, pessoal, novamente, só está disponível no 13 e no 16, ok? E aqui, ó, eu vou escolher o tipo de comando DAX. E agora a gente vai fazer a nossa expressão aqui. Então eu vou usar a expressão, a primeira fórmula que eu vou usar, minha fórmula DAX, vai ser a Evaluate. O que ela faz? Ela vai pegar o resultado de uma tabela e vai utilizar esse resultado através de outras expressões. Pode ser a Values, pode ser a Summarize, pode ser a Add Columns, a Top N. Através de outras expressões ela vai filtrar o que você quer ver nessa nova tabela. Então vamos lá, vai ser Evaluate, ok? Então eu vou usar a expressão Evaluate para poder pegar dados dessa tabela nova, e essa tabela nova vai ser indicada pela Summarize, que eu vou usar, ok? Então a Summarize ela vai fazer o agrupamento dentro da tabela para a gente, conforme os argumentos que a gente mandar. Então, Summarize, abrir parênteses, vou pular a linha para ficar mais fácil. Então eu vou na tabela F vendas, que eu sei que é onde estão todas as minhas vendas, ok? Então, o primeiro argumento da Summarize, vocês estão vendo aí no cantinho a sintaxe da função, é table. Então, o primeiro argumento é table, minha table vai ser F vendas, vírgula. Aí depois ele me pede um agrupamento. Por qual coluna eu vou agrupar isso? Bom,
Eu vou agrupar isso pela de produto, tabela de produto, entre colchetes o nome do campo, que vai ser o código do produto, que é o que eu tenho em comum entre a F vendas e a de produto. Legal, pessoal? Próximo argumento. Agora é a name, é o nome que essa minha nova tabela vai ter. Bom, o nome dela vai estar entre aspas, como ela é texto, né? Vai ser total vendas. Tá aí o nome dela, vírgula, e agora a expressão que vai consolidar esses dados para a gente. Eu vou fazer uma soma, função sum, de F vendas, da coluna valor venda, porque é a coluna onde estão meus valores de venda. Deixa eu ver se eu botei valor venda no nome da coluna mesmo. Aqui, ó, tem que ser exatamente o nome da coluna, VLR venda, VLR espaço venda. Então tá bom. Então vai ser VLR espaço venda. Beleza. Então estou somando esse campo, fechei o parênteses e fechei mais um parênteses para fechar summarize. Ok? Então fechei o F vendas aqui, depois fechei a summarize. Se eu não tiver errado nada, nem digitado nada errado. Quando eu der OK, o que vai acontecer, pessoal? Essa tabela aqui vai pegar cada venda de cada produto e vai consolidar para mim o código do produto e o valor da venda já consolidada, minha receita por produto. Ok? E eu quero, como se fosse no SQL, né? Que é igual ao SQL, nesse caso eu quero ordenar isso, então vai ser um order by o nome do meu campo aqui, total vendas. Então vai ser um order by por total vendas e eu quero que essa ordenação seja descendente. Ok, olha o que vai acontecer, tá aí, pessoal. Então ele foi, ó, em cada código de produto daquele, pegou o total de vendas através da expressão de soma que a gente acabou de montar. Deixa eu colocar isso aqui como dinheiro. Então, ó, e colocou em ordem descendente. Tá vendo? O que a gente tem que fazer agora? Bom, a gente tem que criar alguns campos aqui para a gente fazer a curva ABC. Agora que a gente já tem os valores em ordem descendente por código de produto, o que a gente tem que fazer? Primeiro campo, vamos lá. Criar, inserir, coluna direita. O nome dessa coluna vai ser acumulado. Então a gente tem que fazer agora a continha do acumulado. Então, igual se erro, vou fazer aqui embaixo que a gente já pega somando com o de cima. Se erro, vamos lá, total de vendas mais o acumulado anterior. Se isso aí der erro, eu quero que ele me traga o total de vendas. Ponto e vírgula, fecha parênteses, não, enter. Tá aí, ó. Então, ó, primeira venda 253, ele acumulou com a de baixo, 411, foi acumulando até chegar ao valor total das vendas. Então, primeiro passo já fizemos. Vamos inserir mais uma coluna e agora a gente vai fazer o percentual, pessoal. Então vai ser o percentual que a gente vai calcular aqui. Bom, o percentual é fácil, igual o acumulado dividido pela soma do meu total de vendas. Isso aí, ó. Tá aí. Já achei o percentual. Vamos botar aqui em percentual. Então tá vendo que ele vai em ordem descendente, bonitinho. E agora, para terminar, a gente tem que criar as categorias, né? As categorias A, B e C. Então vamos lá em tabela. Inserir colunas à direita. E aqui vai ser o meu ABC. Então a gente vai usar a função se, né? Se meu percentual for menor que 0,7, ponto e vírgula, vai ser minha categoria A. Se meu percentual for menor que 0,9, ponto e vírgula, vai ser minha categoria B. Se não, vai ser minha categoria C. E assim, pessoal, a gente está fazendo o nosso Pareto
O que eu esqueci aqui? Tem um menos aqui, ó. Pronto. Então reparem, pessoal, que eu acabei de criar as nossas categorias de Pareto aqui, ó. A gente já sabe agora qual é a nossa curva ABC por produto. Legal? Então o que eu tenho que fazer agora? Jogar essa nova tabela. Vamos dar um nome para ela aqui, ó. Tabela de produto vai ser de produto ABC. Eu tenho que jogar essa tabela agora lá em cima, lá no Power Pivot de novo. Então reparem que eu usei uma função DAX, né? Uma expressão DAX para fazer a consolidação a partir de uma tabela que já existia no Power Pivot, trouxe ela para o Excel. Às vezes a pessoa não sabe trabalhar no Power Pivot ainda, mas ela pode vir para o Excel, trabalhar com as funções do Excel normais, porque agora as tabelas estão vinculadas. E agora eu vou voltar com isso para o Power Pivot, adicionar o modelo de dados. Está aqui minha tabelinha de produtos ABC. Vou marcar aqui esses campos que eu não quero que apareçam lá na minha tabela dinâmica como opção. Então vou ocultar as ferramentas de cliente, só vai aparecer o ABC, isso aqui vai ficar sem aparecer. Eu tenho que vir na minha exibição de diagrama para fazer a conexão dessa tabela. Então, ó, de produto, eu tenho código de produto e vou relacionar com o código de produto. Pronto, pessoal. Legal. Se eu voltar agora lá na minha tabelinha dinâmica, olha o que vai acontecer. Então tá aqui. Vou tirar a linha do tempo, vou pegar produto e vou colocar aqui, ó, na linha. Vou tirar esse número de compradores, deixar só a quantidade de receita. E agora eu vou trazer na tabela produto ABC, o campo ABC para cá. Tá aí, pessoal, olha aí, ó. Agora eu tenho a minha curva ABC por produtos, né? Se eu explodir aqui, ó, sei quem são meus produtos na categoria A, na categoria B e na categoria C, pessoal. Olha que legal, geramos nossa curva ABC, nossa análise de Pareto, nosso 2080, através de uma planilha que veio importada do Power Pivot por intermédio de uma expressão DAX. Tratamos isso com fórmulas comuns do Excel, voltamos para o Power Pivot, fizemos o relacionamento de código com código e aí conseguimos na tabela dinâmica fazer essa dimensão aí ABC por produtos, categorizar nossos produtos aí na curva ABC. Legal, pessoal? E por fim, a gente acabar o exercício, o que eu quero? Para que eu tenha uma tabelinha aqui de categorias. Eu quero ver por cada faixa dessa de categoria, em valores de venda, quanto que eu faturei, quanto que foi minha receita. Então eu criei uma tabelinha aqui, tá vendo? De categorias, e vou jogar essa tabelinha lá no Power Pivot. Então eu vou vir aqui no Power Pivot e adicionar ao modelo de dados. Então ó, tem mais uma nova tabelinha aqui, faixa de preços. Ok? Só que eu não tenho nada que consiga fazer uma conexão com minhas outras colunas. Tá vendo? Não tem. Mas mesmo assim, usando a função calculate, a gente consegue fazer com que isso aconteça. Então olha só, vou na minha tabela de vendas e vou criar uma coluna aqui chamada categoria de vendas. A gente vai criar uma coluna calculada para descobrir para cada valor de venda desse, em que categoria dessa faixa de preço eu estou enquadrado. Olha que bacana. Então a gente vai usar a função calculate para isso. Dentro da calculate, como expressão da calculate, a gente vai usar a função values. Essa aqui, ó. Retorna uma tabela de colunas ou uma tabela que contém os valores distintos.
de uma coluna. Então repare que ele vai pegar os valores únicos, sem repetição. Então vou pegar aqui a função values e dentro dela, ó, ele me pede, ó, table name or column name. Ok? Então eu quero pegar os valores únicos distintos da minha tabela de faixa de preços, da faixa de preço, que é o alto, médio, baixo, muito baixo. Então é esses valores que eu quero pegar. Então tá aí, minha expressão está criada, ponto e vírgula. Agora começam os filtros. Então eu vou usar a função filter para descobrir o que eu quero trazer. Então a função filter, a primeira coisa que ela me pede, tabela, vai ser a de faixa de preço. É nessa tabela que eu vou trabalhar. E a expressão? Bom, eu quero que o meu limite mínimo da tabela faixa de preço tem que ser menor ou igual ao meu campo de vendas, meu valor de venda. Então, de faixa de preços, limite mínimo, menor ou igual a minha tabela F vendas, campo valor venda. Tá aqui. Ok? E, ao mesmo tempo, ele substitui a função AND, a função E, então dois E comerciais. Eu também quero que minha faixa de preços, só que agora o limite máximo, seja maior que F vendas, valor venda também. Então aqui, pessoal, fechei um parênteses do filter, fechei um do calculate, eu acabei de criar a minha relação. Então, values está pegando só os valores únicos, sem repetição, alto, médio, baixo. E dentro do filtro, eu estou indo na minha tabela faixa de preços, pegando os dois limites, mínimo e máximo, e colocando isso dentro, comparando isso com a minha faixa, com a minha coluna de valor de venda. Então aqui do lado vai aparecer agora, de acordo com o volume de venda, em que categoria de vendas ele está enquadrado. Tá aí, ó. Então ele foi lá na faixa de preço, descobriu o valorzinho aqui, comparou o limite mínimo e o limite máximo com o meu campo de valor de venda, com esse campo, e trouxe para a gente aqui, ó. Se a gente voltar agora na tabela dinâmica, vamos lá, eu posso ver, ó, vou tirar o ABC daqui, pegar o F vendas, categoria, o nome do campo, né? Categoria de vendas. Ó, se eu botar aqui, ele já me diz camisa polo, em que categoria ela foi enquadrada. Se eu botar ao contrário, ó, tá aí, ó, alto, médio e baixo, ok? Se eu tirar o produto, fica só as categorias. Ó, tem uma venda que não foi enquadrada em nenhuma categoria. Vamos descobrir que venda vazia é essa. Analisar, segmentação de dados, vou ver aqui na F vendas, categoria de vendas. Ó, vazio só tem essa, vou pegar aqui o produto. Vou colocar aqui embaixo. Foi um terno. Vamos ver quem foi que comprou. De clientes, nome do cliente. O que aconteceu? As nossas categorias de vendas só vão até 2.000. Ó. Olha o que está acontecendo aqui. Tem compras acima de 2.000. Por isso que não está indo. Tá vendo? Então, se a gente fizer aqui na categoria, colocar aqui até 10.000, elas vão estar englobadas. Tem que atualizar o Power Pivot. Ó, aqui está em 2.000 ainda, agora está em 10.000, já está atualizado. Quando eu voltar aqui, ó, repare que já não tem mais o vazio. Tá vendo? Agora ficou o alto, o médio e o baixo. Se eu novamente arrancar aqui, eu fico só com as categorias mesmo. Legal, pessoal? Então essa foi a videoaula dessa semana, falando sobre vários aspectos do Power Pivot, sobre criação de curva ABC, sobre importação de uma tabela que já está no Power Pivot, trazê-la para o Excel, trabalhá-la através de uma expressão DAX. Falamos de diversas funções, principalmente
função Calculate, que é uma função muito importante, já foi abordada em outras videoaulas aqui da comunidade do nosso canal. Vimos a diferença de comprador para comprador único, cliente para cliente único, tudo muito bem tranquilo, através de medidas. Vimos que através da função SumX, a gente não precisa criar coluna auxiliar, ela já faz a continha para a gente, criamos categorias, enfim. Se você consegue trabalhar o Power Pivot, essas medidas de maneira otimizada, se você entende como essas funções funcionam, o seu trabalho fica poupado ao extremo, pessoal. Vamos tentar cada vez mais utilizar esse suplemento de Self-Service BI da Microsoft chamado Power Pivot, que facilita demais a nossa vida, ok? Um forte abraço a todos, nos vemos na próxima semana, na próxima videoaula, na próxima Dica do Garcia. Tchau, tchau.